20 departamentos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mesmo em sua ausência, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Noemi, não é isso? Deus abençoe em nome de Jesus e todos os demais irmãos, que Deus abençoe. Estou muito feliz em estar aqui, mas eu confesso que a minha alegria ela será maior quando eu retornar. Por quê? Porque ir a primeira vez todo mundo vai, né? Alguém indica, ouve-se falar o nome. Agora, quando retorna é porque deixa saudades. Quando retorna é porque se apresentou como obreiro aprovado. Então eu espero retornar no nome de Jesus. Oséias capítulo 2, a partir do versículo 14. Está escrito assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Ali ela cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar para os irmãos que eu tenho uma palavra profética para vocês aqui essa noite. E o profético, por muitas vezes, ele não parece inteligente. O profético geralmente não é aquela mensagem que os entendidos dizem: que interpretação bíblica, que boa oratória, que boa hermenêutica. Não. Geralmente o profético é aquela mensagem que alguém diz: para que gritar desse jeito? Para que dizer assim diz o Senhor? Para que falar desta forma? Para que falar de pecado? Porém, no final de tudo, nós sairemos daqui tendo a certeza que Deus falou conosco nesta noite. Amém? Pois bem, irmãos, esse homem por nome de Oséias, ele profetizou em um contexto obscuro da nação de Israel. A nação de Israel estava vivendo um contexto de divisão, segundo a história. Israel é justamente a nação que Deus levanta a fim de que as outras nações olhassem para ela e tivesse a percepção, a interpretação de que não existe outro Deus senão o Deus de Israel. Porém, o contexto aqui em que Oséias ele profetiza é um contexto de divisão. Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Essa divisão em síntese acontece no início do reinado de Roboão. A história diz que o reinado de Salomão, ele foi marcado pela paz. Ele foi conhecido pela paz. Porém, também, o reinado de Salomão foi conhecido pelas altas tributações de impostos que eram pagos na época. E a história nos mostra que toda a estrutura do reinado de Salomão, as construções arquitetônicas, as servas, os palácios das princesas de Salomão, tudo era custeado pelo imposto do povo que era pago. Então, quando Roboão ele passa a governar no lugar de Salomão, há uma parte do povo que está querendo uma reforma tributária. A história diz que um homem por nome de Jeroboão, ele se apresenta a Roboão, representando as 10 tribos situadas ao norte de Israel, pedindo para que o imposto fosse diminuído, para que o jugo fosse leve. E a história nos conta que este homem por nome de Roboão, ele foi muito inteligente. Ele não agiu no ato da precipitação. Ele pede para Jeroboão 2 dias. E dentro do tempo de 2 dias, ele ouve os mais novos e ele ouve os mais velhos. Porém, aquele que foi inteligente, ele não se demonstrou sábio, porque no momento da decisão, a sua decisão ela foi para o lado do conselho dos mais novos. E isso acabou dividindo o reino, porque Roboão, ele não aceitou diminuir o imposto que era pago pelo povo. Aqui logo a gente passa a entender
que inteligência não é propriamente sabedoria, e sabedoria não é propriamente inteligência. É possível ser inteligente e não ser sábio. É possível ser sábio e não ser inteligente. Roboão se demonstrou inteligente, porém, Roboão não se demonstrou sábio, e o reino se dividiu. Agora nós temos dois reinos: o reino do norte, aonde se constituía nas 10 tribos situadas ao norte de Israel, e o reino do sul, que se constituía nas 2 tribos situadas ao sul de Israel, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. No reino do sul nós temos Jerusalém como capital, e salvo engano no reino do norte nós temos Samaria. Esse homem, por nome de Oséias, ele profetizou para o reino do norte, quando a história diz que o reino do norte vivia um período controverso. Por que, pregador? Porque a história nos mostra que, exteriormente falando, o reino do norte estava bem. A percepção que se tem, a interpretação que se tem, dado a aparência do reino do norte, dado ao contexto externo do reino do norte, é que está tudo bem. A economia do reino vai bem, a política do reino vai bem, o governo está bem, logo o reino do norte está bem. Porém, a história nos mostra que, exteriormente falando, o reino estava bem, porém, interiormente falando, o reino estava mal. Havia uma degradação moral, havia uma entrega à prostituição espiritual. O pecado da idolatria era eminente, de maneira que o povo estava se prostituindo em sua fé, estava abandonando a adoração ao único Deus e verdadeiro e adorando a outros deuses, ou seja, trocando Deus pelos seus amantes. Exteriormente falando, a nação estava bem, interiormente falando, a nação estava mal. O diagnóstico que nós temos aqui é que estar bem por fora não determina que automaticamente estamos bem por dentro, e estar bem por dentro não automaticamente determina que estamos bem por fora. É possível, no nosso contexto exterior, alguém olhar e dizer: é crente, vai tudo bem na vida dele, a história dele é invejável, porém estar podre por dentro. Porque estar bem por fora não prediz estar bem por dentro, e estar bem por dentro não prediz estar bem por fora. É possível por dentro você ser aquebrantado, você ser entregue ao Senhor, ainda assim viver em um ambiente adverso, em uma crise financeira tremenda, em uma situação complicada, tremenda, porque estar bem por dentro não determina automaticamente estar bem por fora. Dentro desse questionamento, ou dentro desta reflexão, alguns psicólogos mais ligados ao TCC, a terapia cognitiva comportamental, eles vão dizer que nós devemos nos preocupar e trabalhar para estarmos bem por dentro, mentalmente falando, nas nossas emoções, no nosso interior. Por quê? Porque alguns dizem que se nós estivermos bem pelo lado de dentro, nós temos a capacidade de mudar o ambiente, de mudar a ambiência do lugar. Se nós estivermos bem pelo lado de dentro, é questão de tempo o ambiente que nós estamos mudar. Mas isso é o que a psicologia diz e o que a palavra de Deus diz. Jesus, em João, salvo engano, capítulo de número 7, em um diálogo com os discípulos, ele vai dizer:
aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. O que a psicologia diz agora, Jesus já falou lá atrás. Ainda que você esteja mal por fora, ainda que não haja comunhão na sua família, ainda que as situações e os contextos da sua vida estejam adversos, se você crê, como diz as Escrituras, do seu interior, aleluia, fluirão rios de água viva. Aqui eu entendo a dinâmica do reino de Deus, aqui eu entendo a dinâmica do trabalhar de Deus, aqui eu entendo porque é tão importante trabalharmos essa temática, deixa queimar ou até queimar. Por que é importante? Porque Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Você pode estar na Antártica, a tua família pode estar em uma frieza, em uma maresia, em um desânimo, o seu matrimônio pode estar cru, o seu matrimônio pode estar frio, mas o Senhor está dizendo nesta noite: se você crê, eu vou acender uma fogueira dentro de você, e essa fogueira vai fazer queimar no teu lar, na tua casa, na tua família, porque eu não trabalho de fora para dentro, eu trabalho de dentro para fora. Oh, aleluia! O inimigo das nossas almas, ele trabalha ao reverso, ele trabalha de fora para dentro. É a Babilônia que tenta nos moldar, é a Babilônia que quer nos culturar da sua forma, é a Babilônia que quer determinar como nós agiremos e como nós seremos, porque se a Babilônia conseguir assim fazer, perderemos a nossa identidade daquele que Deus nos chamou para ser. Deus está dizendo nesta noite: eu sei que o mundo tem tentado te influenciar, eu sei que a Babilônia tem tentado te corromper, eu sei que a cultura lá de fora, o progressismo tem tentado te moldar, mas eu estou disposto a acender uma chama no teu interior, que você vai dizer: aqui não tem espaço para outra coisa a não ser a presença de Deus, aqui não tem espaço para outra coisa a não ser a chama do Espírito que arde em mim. Quem tem tudo e não tem a presença não tem nada. Agora quem não tem nada, mas tem a presença, tem tudo, porque o Senhor é o nosso pastor e nele nada nos faltará. Momento controverso, bem por fora e mal por dentro. É nesse contexto, em síntese, que Oséias vai profetizar e vai ser levantado por Deus com uma mensagem para confronto diante da infidelidade do povo. E nós vamos ver Deus não só dando a este homem uma palavra verbal, não, a sua vida se torna uma mensagem, a sua história se torna uma mensagem, de maneira que Deus dá uma ordem para que ele viesse se casar com uma prostituta e tivesse com ela filhos de prostituições. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar a condição que estava o relacionamento dele com o seu povo. O seu povo estava se prostituindo diante dele, e a história nos conta que Deus parece transformar a vida deste homem em uma dramaturgia, onde a palavra não é só verbal. Quem olha para Oséias tem que ter a interpretação através do seu matrimônio, que Deus está indignado com a infidelidade do seu povo, Deus está indignado com a idolatria do seu povo. Deus, como marido, tem se entregado à sua mulher, mas a sua mulher tem o trocado pelos seus amantes. E quando nós paramos para olhar a respeito desse contexto adverso que Oséias se levanta, alguns pontos ou alguns fundamentos é importante nós destacarmos aqui nessa noite a respeito da sua mensagem, porque o nome
Oséias significa salvação, que dentro do contexto histórico do texto dá para nós o sentido de o Senhor salva, o Senhor livra, o Senhor é escape. Para nós, isso tudo é muito habitual, a gente ouve falar disso todo santo dia, mas quando você avalia nesse contexto aqui, de crise do povo, de prostituição do povo, de traição do povo, de pecado do povo, de idolatria do povo, quando Oséias se apresenta como uma mensagem, o primeiro ponto que Deus está ressaltando é: eu permaneço salvando. Aleluia. O povo está em crise, mas Deus permanece salvando. Esta verdade não mudou. E quando nós contextualizamos com os dias atuais, nós podemos enfaticamente dizer: estava PT, veio o Bolsonaro, voltou PT, mas Deus permanece salvando. Aleluia. Uma guerra política tem se alastrado. Alguns gritam: nós somos de esquerda e vocês são fundamentalistas. Outros gritam: nós somos de direita e vocês são liberais, progressistas. Mas a igreja olha para o alto e diz: nós somos do alto, porque o nosso Deus permanece salvando. Ele não mudou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não entra em crise quando em crise nós estamos. Deus não desanima quando nós desanimamos. Deus não muda quando nós mudamos. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele permanece salvando, Ele permanece curando, Ele permanece batizando, Ele permanece levantando. E oxalá que nesta noite, se você não for curado, você seja batizado. Se você não ser batizado, você seja levantado. Se você não for levantado, você seja exaltado. Mas que Deus te toque de alguma maneira, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. Ele é o mesmo. Quem já não é o mesmo somos nós. Quando você aprofunda em Deus, dentro da teologia, para saber a respeito do mesmo, você descobre que Deus se divide em dois atributos: atributos comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis são assim os chamados porque Ele comunicou a nós, através daquela expressão, quando o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não quer dizer que você é igual a Deus fisicamente falando, mas traços da sua personalidade, da sua moralidade. Deus vê, logo nós vemos também. Deus fala, logo nós falamos também. Deus sente, logo nós sentimos também. Atributos comunicáveis, mas existem os atributos incomunicáveis que pertencem só a Ele, mais ninguém. E um deles é a imutabilidade. Ele não muda. Aleluia. Ele não muda. Oh glória. Ele não muda. Deixa caçoarem de nós, deixa zombarem de nós, deixam gritarem para nós: cadê o Deus de vocês? Cadê a cura que vocês falavam no passado? Cadê o Jesus que vocês falam que estão voltando, que até hoje não chegou? Nosso Deus não muda. Nós mudaremos a nossa mensagem. Nós não diremos mais que Jesus está voltando, nós diremos que Jesus está chegando, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não pode passar. Ele é o mesmo ontem, a palavra é a mesma ontem. E nesta noite aqui, não se assuste se Ele curar alguém do teu lado. Nesta noite aqui, Ele não se assuste se Ele batizar alguém do seu lado. Como eu disse, a palavra é profética. Então os grilhões que te prendem começam a cair por terra agora. A frieza espiritual começa a cair por terra agora. Na tua casa, na tua rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, Pombagira, macumbeiro, não vai ter lugar mais lá. O único Espírito que vai operar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Quem toma posse dessa palavra, levanta a sua mão e adora.
Deus permanece salvando. Mas a mensagem de Oséias traz fundamentos. Deus abomina o pecado do seu povo. Perceba que Deus não abomina o povo. Deus abomina o pecado do seu povo. E quando a palavra de Deus diz abomina, embora essa palavra para nós esteja muito popularizada, quando a Bíblia usa a palavra abomina, é coisa séria. Quando o texto diz que Deus abomina o pecado do povo, quando a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, quando a Bíblia diz que Deus abomina o caminho do homem mau, é coisa séria. E por que, pregador, que Deus abomina tanto o pecado do povo? Porque Deus sabe melhor do que ninguém os efeitos do pecado em nós. Quando Adão e Eva caem, e Deus se manifesta e diz: aonde estás, Adão? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, mas a pergunta de Deus é mais propositiva e revelativa do que uma questão propriamente dita. Deus sabia onde Adão estava, porém na pergunta Deus está revelando o que o pecado faz com nós. Ele nos afasta da presença do Senhor. Não tem como queimar em nós a sua presença em uma vida de pecado. Pregador, então eu estou em situação complicada, porque eu peco e todo mundo peca. Então não tem como eu viver dessa chama, porque todo mundo que está aqui peca, e é verdade. Só que não querendo ser professor, mas trazer uma observação aqui a respeito da dinâmica do pecado, a gente precisa compreender que o pecado na vida do crente, ou na vida do filho de Deus, ele acontece de maneira diferente do pecado na vida do ímpio, ou pelo menos assim deveria ser. O pecado na nossa vida, ele acontece em uma perspectiva acidental, é um acidente. Nós não podemos escolher o pecado. Acidentalmente nós pecamos por causa da nossa natureza. A nossa natureza nos faz pecar. 1 João capítulo 3 versículo 8, o texto diz: filhinhos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Parece que João está sendo taxativo, está colocando todo mundo dentro do mesmo pacote, está dizendo todo mundo é filho, porque todo mundo peca. Só que a palavra comete vem do verbo cometer, e um dos sentidos do verbo cometer é praticar. Em uma versão mais atual a Bíblia diz: quem pratica o pecado. Nós não praticamos o pecado. Quando nós pecamos acidentalmente. Só que a segunda parte do texto é brilhante, quando o texto diz: portanto, para isto se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, ó glória, para desfazer o pecado, não, para desfazer as obras do diabo. Existem duas palavras aqui que são chaves, preste atenção nisso aqui. A primeira palavra é desfazer. A palavra desfazer vem do grego lion, é um verbo primitivo, que tem alguns sentidos para esta palavra. Dá o sentido de soltar, romper, quebrar, destruir, dissolver, derreter e desligar. Mas tem outra palavra. A outra palavra-chave aqui é obras, que vem do grego ergon. E o que significa, ou qual é o sentido desta palavra? Fala a respeito de uma obra árdua, uma obra que causa suor, uma obra braçal. Isso implica em dizer que a obra do diabo contra nós é braçal. O diabo soa para nos derrubar. O diabo cansa para nos derrubar. O diabo não brinca de ser diabo, enquanto muitos de nós estão brincando de ser crente. Ele soa para tentar nos derrubar. Só que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele diz: está consumado, o preço foi pago. E o que Jesus ele faz com a obra do diabo? No sentido da palavra desfazer do grego lion. Primeiro, Jesus nos solta da obra do diabo. Segundo, Jesus rompe a obra do diabo. Terceiro, Jesus quebra a obra do diabo. Quarto, Jesus destrói
a obra do diabo. Quinto, Jesus dissolve, Jesus derrete e Jesus desliga. Só que deixa eu contar uma coisa para uma igreja moderna. Existe eletrodoméstico que quando você desliga no controle, eles não estão desligados. Eles andam em um modo chamado stand-by, porque há uma conexão infravermelho entre o controle e a televisão. Você aperta, ela desliga. Você reaperta, ela liga. Um eletrodoméstico só está desligado verdadeiramente quando você retira a tomada. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não colocou a obra em modo de stand-by na tua vida. Ele não colocou a obra do inimigo em modo de descanso na sua vida. Ele não apertou um controle, nada a ver. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele foi na tomada. Aleluia! Ele puxou a tomada e Ele diz: a obra do diabo não tem mais poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Não liga aquilo que Jesus desligou. Não volta para onde Jesus te tirou, porque a obra do diabo não tem mais poder sobre a tua história. Aleluia! Se ele desligou, irmão, está desligado e acabou. Não liga de volta. Não retrocede no caminho, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo. Oramaia. Sai dessa bipolaridade espiritual, aonde você ceia um mês, fica 2 meses sem cear, aonde você acorda falando em línguas e vai dormir desviado. Saia dessa posição de Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, porque o Espírito quer te conduzir em uma dimensão que Ele precisa de você inteiro em sua presença. Udamasicandarabaia. Olá para Casseia. 2 fogos não queimarão em ti, mas apague o fogo do mundo e acenda a chama de Deus. Oh, aleluia. Apaga o fogo da pornografia, apaga o fogo da mentira, apaga o fogo da contenda, apaga o fogo do disse-me-disse. Toma uma decisão hoje. Apaga os outros fogos e permita Deus acender uma chama que não tem bombeiro na terra, não tem capeta no inferno que possa apagar. Não tem capeta no inferno que possa apagar. O fogo que o homem acende, o homem apaga. Agora a chama de Deus, como já foi dito aqui nessa noite, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, aleluia. Está crente o ambiente. Está crente o ambiente. Oh meu Deus, eu tenho que terminar. Oh meu Deus, mas eu sinto um peso da glória de Deus aqui essa noite. Oh Jesus, a mensagem de Oséias fala que o julgamento é certo. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo para dar a cada um segundo a sua obra. Mas a mensagem de Oséias também diz que o amor leal de Deus permanece. Deixa eu te dizer uma coisa, e não use isso para liberdade, para pecar, para libertinagem, não. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode quebrar com toda a opressão do inimigo nessa noite. Deus, quando te escolheu, Deus, quando te chamou, Ele sabia dos teus defeitos, Ele sabia da sua personalidade, Ele sabia aonde você ia tropeçar e aonde você ia escorregar, e mesmo assim Ele escolheu te chamar. E mesmo assim Ele escolheu você. Você precisa entender que quando o vaso se quebra, quem quer descartar vaso é homem. Quem diz que não presta para mais nada é o homem. Quem descarta vaso são denominações. Quem descarta vaso são pessoas por aí. O dono da olaria não. Quando o vaso se quebra, o dono da olaria mesmo, encarregado de todas as suas prerrogativas, ele torna a fazer do vaso um vaso novo.
novo. Aleluia. Então não deixe o inimigo te apontar e dizer que essa chama não pode queimar em você por causa do teu defeito, por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa das suas condições, porque Deus sabe aonde você se quebrou, e mesmo assim o Senhor não te descartou, porque aonde abundou do pecado, superabundou a graça de Deus. Ninguém está aqui porque é bonito, ninguém está aqui porque prega bem, porque é o bonitão, porque é o bambambam, não. Nós estamos aqui nesta noite pela graça, e pela graça Ele vai cacar os cacos nesta noite, pela graça Ele vai moldar o vaso novamente. Oh, aleluia. O Espírito de Deus me inspira nessa noite e me faz saber que tem mulheres aqui que por causa da sua vida sentimental estão quebradas, estão bagunçadas e não conseguiam se erguer. Não é você que vai se colar, não é você que vai se restaurar. Se coloca no pé da cruz nesta noite, se prostra diante da cruz nesta noite, porque o oleiro está na casa, o oleiro está na casa, aleluia. O oleiro está na casa, oh glória. O oleiro está na casa. Levanta a sua mão direita lá em cima que eu vou profetizar. Eu não sei qual ferramenta, eu não sei qual arma o diabo tem usado para te parar, para te quebrar, para te amassar, mas nesta noite o dono da palavra que eu estou pregando, o oleiro, ele vai iniciar uma obra nova. Todo mundo pensava que a obra acabou, você pensava que a obra acabou, mas amanhã o hino que vai cantar na sua boca será: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Toma posse desta palavra, põe no peito e adora o oleiro. Eu vou terminar agora. Não expliquei o texto. Outro dia eu volto e explico o texto. Não entrei no texto. Vou terminar agora. No preâmbulo introdutório do texto. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O versículo 14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Deserto na vida de crente, de chamado, é pedagógico, não é término de carreira. Deus nos leva no deserto para nos ensinar. Quer ver? Posteriormente o texto diz: e lhe falarei aos ouvidos, ao coração. Coração fala de intro, coração fala de interior. Primeiro, estou levando vocês no deserto, porque no deserto vocês vão olhar para a direita e não vão enxergar nada. Vocês vão olhar para a esquerda, não vão enxergar nada. Vocês vão dar um giro de 360 graus, não vão enxergar nada. Por quê, Senhor? Porque vocês precisam entender que vocês são nada sem a minha presença, que é tudo. E lhe falarei ao coração, ao intro. Por quê? Porque vocês fora do deserto, vocês ouvem aqui e saem aqui. Eu uso o pastor, eu uso o pregador, eu uso todo mundo para falar com vocês: entra aqui e sai aqui. Eu vou levar vocês no deserto, porque no deserto eu vou falar: vai entrar aqui e vai vir para cá. Se coloque de pé. Uramasebe a comanda da Bahia. Italai Jumini Cantora. Está entendendo o porquê do sofrimento, moça? Está entendendo o porquê do sofrimento, rapaz? Deus, Ele quer falar no teu interior. Deus, Ele quer falar no teu interior. Oh, aleluia. Os irmãos vão louvar. Eu não vou atrapalhar eles louvarem. Eles vão louvar. Mas enquanto eles louvarem, eu quero te convidar a cumprir a primeira parte do culto. Que primeira parte é essa? A liturgia do culto. Ou existe uma terminologia no culto que está se perdendo? É o que? Galgal, irmão.
É glória que vai, presença que volta. Glória que vai, presença que volta. Eu quero que você nessa noite, para receber a chama da presença, você faça a glória subir. Você faça a glória subir. Sabe por quê? Porque quando você fizer a glória subir, eu não sei se é graveto, feixe de lenha, ou eu não sei se você vai querer ser a sarça de Deus aqui essa noite, mas faz fumaça subir, porque a presença vai descer. Feche teus olhos, adore juntamente com eles. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer melhor? Feche seus olhos. Vamos fazer melhor? Coloca a mão no seu coração. Eu estou vendo fumaça subindo lá atrás. Eu já vou encerrar. Estou vendo fumaça lá atrás. Diga que eu tenho só um gravetinho, acende ele. Permaneça louvando baixinho, olhe para cá. Eu quero fazer em nome de Jesus algo que tem que ser feito aqui essa noite. Você que veio aqui essa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus. Enquanto eu pregava, você foi lembrando de tantos fogos que estão acesos, mas você sabe que o fogo da presença ainda não foi aceso em você. Você sabe que você ainda não se entregou de corpo e alma a Jesus. Você vem de vez em quando, mas ainda não levantou as suas mãos cansadas. E nesta noite eu gostaria de te convidar a sair do teu lugar. Você que está afastado, não é desviado, desviado é Satanás. Você que está afastado, está tirando férias, acaba com as férias hoje, aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a tua vida. Pregador, entregar a vida para Jesus é viver uma vida cheia de regras e dogmas, não. Entregar a vida para Jesus é ter a vida conduzida por Ele. A igreja vai te auxiliar, a igreja vai te discipular, o pastor vai te pastorear, mas Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Eu tenho fogo sentado em meu peito. Aleluia. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Já tem uma moça aqui na frente em lágrimas, irmãos. Você sai do seu lugar, você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Diego, eu tenho coisas para resolver, não vai resolver não. Vem, se entrega para Ele e Ele vai te ajudar a resolver as suas coisas. Sai do seu lugar e vem. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar.
para voltar para Jesus essa noite? Eu quero fazer uma singela oração por essa moça. Depois, se o pastor quiser, ele faz a outra oração. Mas eu quero ministrar sobre a vida dela. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Como é que é seu nome, moça? Brenda. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu apresento a Brenda diante do Senhor agora. Senhor, o Senhor trouxe ela aqui nessa noite. Não foi ela que disse eu vou, foi o Senhor que trabalhou no coração dela para trazer ela aqui essa noite. Ó Deus, a caminhada, a jornada é desafiadora, Pai. E eu sei, ó Deus, da dificuldade que é para uma jovem deixar queimar essa chama. Ó Deus, nesta noite, eu como ministro do Teu reino, eu te peço, Senhor, abra a mente da Brenda, para que a cada dia mais ela entenda a Sua palavra, ela entenda o propósito do Senhor para a vida dela, ó Pai. Ó Deus, cuida das emoções dela. Cuida, meu Deus amado, do contexto sentimental dela, do psicológico dela. Arranca toda a ansiedade, arranca toda a opressão do inimigo, arranca toda a crise existencial, aquele pensamento, ó Pai, que ela é só mais uma, aquele pensamento, ó Pai, que a vida dela vai dar em nada, aquele pensamento, ó Pai, que ela não vai conseguir romper com as barreiras que tem se apresentado diante dela. Esses pensamentos cairão por terra nesta noite, ó Deus. Eu ministro isso sobre a vida dela. Eu te peço, ó Pai, que ainda uma faísca da chama, ainda uma pequena chama, acenda agora, Senhor. E não existe pecado, não existe capeta, não existe bombeiro que vai apagar. Eu profetizo sobre a vida dela que quanto mais o inimigo se levantar, mais essa chama irá queimar. Ela não será reconhecida como ela era, mas ela será reconhecida como aquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus. E a igreja diga: Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar teu fogo. Pode continuar aplaudindo, igreja. Deixa essa chama queimar de dentro para fora da sua vida, irmão. Aleluia! Só quem foi desligado da tomada aplaude ao Senhor. Só quem foi desligado da tomada aplaude ao Senhor. É muito lindo, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Olha que coisa maravilhosa. Duas almas aceitando ao Senhor Jesus. Você é a Brenda, está aceitando também? Você é o Alex, Caio, Kaique, irmãos, está aceitando Jesus. E você é a E a Vitória, igreja. A Vitória está voltando para o Senhor Jesus. Isso quer presente maior do que esse, igreja? Se a Bíblia fala que vale mais uma alma inteira para o Senhor Jesus do que esse mundo? Kaique, eu te aceito. Eu te aceito como o único supremo salvador da minha vida. como o único supremo salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida, Para que um dia eu nunca possa desviar do seu caminho. desviar do seu caminho. Amém. A Brenda, sim, Brenda. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Possa caminhar com o Senhor e jamais desviar dos seus caminhos. Uma vez que o teu nome será para sempre, em nome de Jesus. Agora, olha lá para frente e vê a família. Meu Deus!
Amém, igreja? Esse é mais um culto que foi marcado no coração de Deus para nós. 2 almas aceitando Jesus e uma voltando. A família Nova Esperança está feliz? A família Nova Esperança está feliz? Aleluias, glória a Deus. Vamos ver os nossos avisos.